Olá, bem-vindos a esta análise focada. Hoje vamos examinar um conjunto de 20 questões, naquele formato certo ou errado, sobre legislação e ética na administração pública brasileira. Isso aí. Temos aqui material que vai desde a Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, até a LGPD. A nossa missão é esclarecer rapidinho os pontos-chave de cada questão, sabe? Como um guia rápido pelos tópicos mais importantes. Exatamente. É uma ótima oportunidade para a gente solidificar o entendimento sobre essas nuances legais que são cruciais, né? Baseadas em leis como a 8.429 de improbidade, Com as mudanças recentes, né? e isso fundamental, a 9.784 do processo administrativo, a LAI 12.527, a LGPD 13.709 e também a Lei Anticorrupção, a 12.846. Vamos destrinchar cada uma delas. Ótimo. Então vamos lá. Questão 1, sobre improbidade. Diz que a lei se aplica a qualquer ato ilegal que cause prejuízo. O gabarito indica errado. Por quê? Bom, é errado porque, principalmente depois da Lei 14.230, que mudou bastante coisa em 2021, a regra geral para configurar a improbidade agora exige a prova do dolo. A intenção? Exato, a intenção de cometer o ato. Não basta mais só a ilegalidade ou, em muitos casos, a culpa para configurar a maioria dos atos de improbidade. Tem que ter o dolo. Entendi. A segunda questão, também sobre improbidade, diz que qualquer ilegalidade já caracteriza um ato contra os princípios da administração. Gabarito também marca errado. Isso, segue a mesma linha. O artigo 11, que fala dos atos contra os princípios, também foi alterado. Agora precisa ter o dolo específico e, além disso, uma lesividade relevante. Lesividade relevante. É, um impacto real, significativo no bem jurídico que a lei protege. Uma simples ilegalidade formal, sem essa intenção clara e sem essa relevância, não entra mais como improbidade por violar princípio, entende? Claríssimo. Agora, a terceira afirma que nomear parentes, o famoso nepotismo, viola princípios administrativos. E o gabarito aqui diz certo. Sim, aqui sim. O nepotismo está lá, escrito com todas as letras no artigo 11, inciso X da LIA, como um ato de improbidade que atenta contra os princípios. Nesse caso, a lei já presume a intenção e a relevância. Faz sentido. Questão 4. Sobre a prescrição na LIA. Fixa em 5 anos. O gabarito aponta como certo. Mas aqui tem aquela observação que a gente comentou antes, né? Exatamente. Seguindo o gabarito que foi fornecido, a resposta é certo, 5 anos. Mas é super importante avisar. A lei atual, depois da reforma de 2021, no artigo 23, fala em 8 anos de prazo prescricional geral, tá? Ah, bom saber dessa diferença. Então, para esse exercício, certo, 5 anos, mas na prática atual o prazo é 8 anos. Fica o alerta. Perfeito. Quinta questão. A presunção de veracidade por revelia, quando o réu não se defende, não se aplica em ações de improbidade. Gabarito? Certo. Exato. Por causa do interesse público, que é muito forte nesses casos, né? A revelia do agente não faz com que os fatos alegados pelo Ministério Público ou pela entidade pública sejam automaticamente considerados verdadeiros. Ainda precisa provar. Entendi. Sexta questão. Decisões interlocutórias, aquelas no meio do processo de improbidade, seriam impugnadas por recurso especial direto por STJ? Gabarito? Errado. Isso, é errado. O recurso especial para o STJ, ele serve para discutir questão de lei federal em decisão final, geralmente. Contra a maioria das decisões durante o processo, as interlocutórias, o recurso que cabe é o agravo de instrumento. Que vai para o tribunal local, né? TJ ou TRF. Isso mesmo, para o tribunal local, não direto para o STJ. Certo. Agora, mudando de lei, vamos para a Lei 9.784, do Processo Administrativo Federal. Sétima questão. O processo pode começar por iniciativa da própria administração ou a pedido de um interessado. Gabarito? Certo. Corretíssimo. É o que diz o artigo 5º da lei. De um lado, o princípio da oficialidade, a administração agindo de ofício, e do outro, o direito de petição do cidadão. As duas formas são válidas. Oitava. A lei busca a forma simples no processo administrativo.
certo também. Sim, é o princípio do informalismo moderado. Está lá no artigo 2º. A ideia é evitar a burocracia desnecessária, focar na eficiência, sem rigidez excessiva nas formas, garantindo os direitos, claro. Nona questão. Falando de prazos. Afirma que se inclui o dia do começo e o dia do vencimento na contagem. Gabarito? Errado. Errado. Regra básica de contagem de prazo processual, né, o artigo 66 da Lei 9784 é claro. Os prazos excluem o dia do começo e incluem o dia do vencimento. Começa a contar no dia seguinte. 10ª. Audiência pública seria obrigatória antes de decisão sobre matéria de relevante interesse social. E o gabarito diz errado. É errado. A Lei 9784 prevê a possibilidade de realizar audiência pública lá no artigo 31. É um instrumento super importante para a participação social, sem dúvida, mas ela não é obrigatória para todos os casos de relevante interesse social. Depende de outra lei ou da decisão da autoridade, então. Exato. Precisa ter uma previsão específica ou a autoridade decidir fazer no caso concreto. Não é automática. Entendido. Próximo bloco. LAI, a Lei de Acesso à Informação. 11ª questão. A lei aplica-se somente a órgãos públicos. Gabarito errado. Isso. Errado. A LAI é mais ampla. Ela vale para órgãos públicos, sim, de todos os poderes em todas as esferas, mas também se aplica a entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Ah, o critério é dinheiro público. Justamente. Se recebe verba pública para fazer algo de interesse público, tem que seguir a lei. 12ª. A regra é o sigilo e o acesso à informação é a exceção. Outro? Erradíssimo. O princípio fundamental da lei é justamente o contrário. A publicidade é a regra geral, a transparência é o que deve prevalecer. O sigilo é exceção, só vale nos casos que a própria lei define. Como informação pessoal ou secreta, né? Isso, informações pessoais ou aquelas classificadas como sigilosas, reservada, secreta, outra secreta, seguindo os procedimentos da lei. 13ª. Decisão de Tribunal Superior negando acesso à informação é irrecorrível. Gabarito? Errado, também errado. Mesmo que um tribunal superior negue o acesso, a lei prevê um sistema de recursos. O cidadão pode recorrer administrativamente, subindo na hierarquia do órgão, e pode até chegar na comissão mista de reavaliação de informações, dependendo da situação. Não acaba ali. Certo. 14ª. Informações pessoais sobre intimidade, vida privada, honra e imagem têm acesso restrito por 100 anos. Marcado como? Certo. Certo. É a proteção que o artigo 31 da lei dá a esses dados pessoais mais sensíveis. É um prazo longo, 100 anos, para garantir a privacidade e a honra das pessoas. E a 15ª? Transparência ativa é quando o poder público divulga informações por conta própria, sem ninguém pedir. Certo. Perfeito. Essa é a definição. O artigo 8º da lei fala justamente dessa obrigação dos órgãos de publicarem ativamente na internet um monte de informações importantes, como gastos, contratos, servidores, facilitar o acesso, né? Isso. Agora, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. 16ª. A LGPD aplica-se apenas a empresas e indivíduos brasileiros. Gabarito? Errado. Errado. A LGPD tem o que a gente chama de aplicação extraterritorial. Ela vale se o tratamento de dados for feito aqui no Brasil, óbvio, mas também vale se a empresa lá fora oferecer produtos ou serviços para a gente aqui no Brasil. Mesmo que a empresa seja estrangeira? Sim. Ou se os dados de pessoas que estão aqui no Brasil forem coletados aqui, mesmo que tratados lá fora. O foco é proteger os dados das pessoas que estão no território nacional. Entendi. 17ª. A defesa dos direitos dos titulares de dados só pode ser feita administrativamente. Errado. Errado. O artigo 22 da LGPD garante que o titular pode defender seus direitos tanto na via administrativa, por exemplo, reclamando para a ANPD, Autoridade Nacional, quanto na justiça, entrando com ação individual ou até coletiva. As duas vias estão abertas. Exatamente. 18ª. A LGPD não impede que órgãos públicos mantenham as autoridades exigidas pela lei, como o SIC. Certo? Certo. As leis se conversam.
A LGPD, no artigo 23, fala sobre o tratamento de dados pelo poder público e deixa claro que isso não dispensa o cumprimento da lei. Então, estruturas como o SIC, o Serviço de Informações ao Cidadão, continuam sendo necessárias. Uma coisa não anula a outra. Ótimo. Estamos chegando ao fim. Lei Anticorrupção, a 12.846. 19ª. O acordo de leniência exige colaboração efetiva que resulte na identificação de outros envolvidos e na obtenção de provas. Certo? Sim, certo. Esses são requisitos essenciais, estão lá no artigo 16. Para fazer o acordo, a empresa tem que colaborar de verdade, entregar informações úteis, provas que ajudem a desvendar todo o esquema e pegar outros infratores. Não é só confessar. Tem que ser uma colaboração que traga resultado. Isso, tem que ser efetiva. E a última, 20ª questão, a proposta de acordo de leniência só se torna pública depois da efetivação do acordo. Gabarito. Certo, também. A regra, prevista no artigo 16, parágrafo 6º, é o sigilo da negociação. A proposta fica em segredo até o acordo ser assinado. Isso serve para proteger a investigação, né? Para não vazar informação e atrapalhar tudo. Entendido. Passamos pelas 20 questões. Foi rápido, mas deu para ver pontos bem importantes. O dolo na improbidade, as regras de prazo, o alcance da lei, da LGPD e também os mecanismos da lei anticorrupção. Fica muito claro como essas leis todas formam um sistema, né? Um ecossistema de integridade, de transparência, de proteção de direitos na nossa administração pública. E as mudanças recentes, como a da Lia, mostram que é um campo que não para de evoluir. Verdade. Fica até uma reflexão final, né? Como que essa dinâmica, essa tensão até entre buscar mais transparência com a lei, proteger os dados com a LGPD e, ao mesmo tempo, combater a corrupção com a LIA e a Lei Anticorrupção, como isso vai continuar se desenvolvendo na prática do dia a dia. É um ponto interessante para a gente continuar acompanhando, sem dúvida. Com certeza. É algo para ficarmos de olho.